Envelhecer é nobre, envelhecer é futuro, envelhecer com saúde, envelhecer com amor. Olá, bem-vindos ao canal Entardecer da Vida, um canal dedicado a todas as pessoas que se encontram na terceira idade. Hoje, em nosso canal, nós iremos falar sobre o Instituto Maria Mãe Divino Amor. Para isto, eu me desloquei até a sede da instituição e entrevistei a coordenadora geral das unidades de prestação de serviço desta instituição, a Marina Dias Nogueira. Eu espero que vocês gostem e apreciem este belíssimo trabalho, um trabalho de amor, de respeito, de empatia, de solidariedade a todas as pessoas que se encontram em torno da mesma. Vale a pena conferir. Olá, Marina, tudo bom? Tudo bom. Marina, antes de você começar nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Então, eu sou Marina, sou pedagoga de formação, funcionária pública aposentada, né? E atuo sempre atuei, né, na área da educação infantil, né? Então, a minha, vamos dizer, especialidade, né, é em educação infantil. E também no Instituto também trabalhei, né, e a gente trabalha com creches, né, educação infantil e também outros segmentos, criança e adolescente. A primeira pergunta, Marina, que eu faço é: como e por que surgiu o Instituto Maria Mãe do Divino Amor? Então, o Instituto ele surgiu, né, na verdade, a fundação dele é de origem italiana, o padre Attilio Berta, né? Ele veio para o Brasil como missionário na região do Tocantins, e aí lá começou um trabalho, tanto na linha missionária, como também era um lugar totalmente desprovido de equipamentos sociais, né? E começou uma escola, que hoje em dia ainda existe, né? E aí lá nesse trabalho missionário, naquela época, havia muito problema de terras, invasão de terras, né? Era uma época, mais de 30 anos atrás, né? Muitos conflitos. E o amigo dele, que também era missionário, né? Ele foi assassinado. E aí o bispo da Itália, né, transfere ele para Mogi das Cruzes. E aqui em Mogi ele vai iniciar o Instituto Maria Mãe do Divino Amor. Vocês, inicialmente, pelo que eu li, pesquisei, vocês escolheram o bairro do Butujuru para iniciar as atividades. O que pesou nessa escolha? Então, o padre Attilio vindo para Mogi, ele foi para a paróquia lá de Sabaúna, né, que é próxima do Butujuru, e também no Mogilar, né? Depois de um tempo, ele foi transferido para a Catedral de Santana, né, como vigário geral. E só que continuou atuando na paróquia lá do Butujuru, que era um lugar bastante distante, bem precário, né? Hoje já tem uma outra configuração, mas há mais de 30 anos atrás, 40 anos atrás, era um local de bastante dificuldade, difícil acesso, né? E não era muito conhecido. A gente costumava falar que o Butujuru era conhecido porque tinha o Feital Velho, né? Quem é de Mogi, que frequentou o Clube Feital, pode localizar onde é o bairro do Butujuru. Mas enfim, ele veio na catedral, né? E ali ele se depara, né, com a situação de crianças que olhavam os carros ao redor da catedral. Naquela época não tinha Estatuto da Criança, e ele começa a se sentir incomodado porque ele era missionário, mas também tinha muito forte essa linha, né, social. E aí ele começa um trabalho junto com uma professora da Secretaria de Estado de Educação, que era como emprestada, né, da secretaria, para fazer um trabalho de reforço escolar, porque muitas daquelas crianças nem frequentavam escola.
Então ele começa no salão da catedral atendendo as crianças, arrecadava alimentos na missa, né, no ofertório, e então era um pouco de reforço, de alimentação, contato com as crianças, né? Mas ao mesmo tempo, ali ao lado da catedral, havia uma casa pertencente à Mitra, né? E uma outra instituição também da mesma época, que existe também até hoje, que é a Andem, né? Começa a fazer um trabalho com as crianças, né? E aí o padre Atílio fala, olha, para que duas entidades fazendo a mesma coisa, né? Sendo que lá no Butujuru era totalmente provido de qualquer equipamento, né? Então, de atendimento. Aí ele resolve, né, fundar uma escola, né, de educação infantil no salão da paróquia, que estava sendo construída por ele. Na verdade, porque ele atuava na catedral e no Butujuru. Como já havia um trabalho de uma outra instituição, aí ele decide partir para alguma coisa, né, algum trabalho social no bairro do Butujuru. Até aí ele trabalhava com as crianças, não tinha idade, faixa etária não, eram todas as crianças. Na catedral? Isso. Sim, eram as crianças que ficavam ao redor, lá tomando conta de carros. Então eram crianças de idade de ensino fundamental, né? Então são crianças e jovens, né? Isso, que em ficavam situação de vulnerabilidade Sim. social. É. Hoje nós utilizamos esse termo, né? Antes não. usa mais. Em que ano teve início os trabalhos com as crianças que se encontravam na primeira infância? Ou seja, de 0 a 6 anos de idade. Isso, então, começa em 1988. E, na verdade, assim, paralelamente a isso, né, que até a minha entrada no Instituto se deu nessa época, em 84. Porque, como o padre era da catedral, ele começa, antes de atender as crianças, que aí vai ser em 1987, 88, no Butujuru em 88, com certeza, né? Ele tinha um grupo de senhoras que se reuniam, mas aí era mais na questão de orientação religiosa, de acompanhamento espiritual. Então, essas moças que participavam lá formaram uma associação, mas uma associação religiosa, né? E quando ele faz esse trabalho aí, que começa na catedral e no Butujuru, já havia essa associação há 4 anos, né? E aí o Instituto já é uma pessoa jurídica, né? Então, uma coisa é a Associação das Discípulas de Maria Mãe do Divino Amor, que é uma associação católica, né? Um instituto secular. O Instituto Maria Mãe do Divino Amor, vamos dizer, é o braço jurídico da Associação das Discípulas. Não sei se deu para entender. E só uma perguntinha aqui que eu acho que muitos não conhecem. Eu também não conhecia, aprendi com você. Esse termo é secular? Instituto Secular. Instituto Secular. O que é o Instituto Secular? A gente fala estar no século, estar no mundo. É uma modalidade recente da igreja, né? Porque na igreja existem as congregações religiosas de vida comunitária e tal. O Instituto Secular ele é caracterizado pela consagração das pessoas, mas na vida diária aonde ela mora, né? Então, não é como uma comunidade religiosa que as pessoas vão fazer os votos lá de obediência, castidade e pobreza e vão morar numa instituição, né? Muitos ainda usam hábito e tal. O Instituto Secular não, é você fazer os votos, mas está no século, no mundo. Cada um mora na sua casa, né? E atua na sua profissão sendo sal, luz e fermento. Em 2020, enfrentamos a Covid. Sim. Você poderia fazer um resumo de como foi passar por este processo pandêmico? Aliás, você não, o Instituto, né? Na verdade, assim, a gente ainda está nesse processo pandêmico, né? Em 2017, o fundador, que era o Padre Atílio, né, do Instituto, ele falece. Depois, em 2018, falece a presidente do Instituto.
Então, assim, a partir de 2017, né, existe uma situação bastante difícil, né, para a instituição, porque ela perde o fundador, né? Então, aí ela começa a tomar um rumo, né, da gente fixar no legado, na continuidade da instituição, né? Porque a partir do momento que o fundador ele morre, ele tem o carisma, ele tem o dom, foi ele que fundou, que tem, a gente chama de carisma na igreja, né? Tem aquele dom especial. E aí, logo depois, né, 3 anos depois, com a pandemia, a gente já ainda estava num processo, né, bastante complicado da perca do fundador e da presidente, e aí vem uma pandemia. Se agravou bastante, né, nesse momento, porque a gente perdeu o diretor executivo do Instituto em 2020. Então, assim, nós entramos num processo bastante doloroso, né, porque as pessoas que começaram lá no Instituto há 30 anos atrás, algumas já, né, terceira idade, né, já estamos em 2ª geração de atendimento. Muitas das crianças que foram nossos primeiros alunos na escola de educação infantil, que ainda existe hoje já tem filhos, né? Então nós já estamos atendendo a 2ª geração. E a pandemia, com a interrupção, tudo fechou, né? Todos os eventos que a gente fazia aqui para angariar fundos, né, para as obras, foram paralisados, né? E aí a gente teve a perca, né, do diretor executivo do Instituto. Aí ficou praticamente, né, a diretoria atuando, os serviços pararam, né? Então a gente procurou naquele ano de 2020 dar maior força para as famílias. Então todas as doações, né, que tanto em dinheiro como em gêneros alimentícios, produtos de higiene, foram para a gente atender as famílias, né? Inclusive nós fomos premiados com um edital da EDP, né, que premiou o projeto e destinou, né, cartões de alimentação por 3 meses para as 277 famílias mais em vulnerabilidade das crianças que a gente atendia, né? Então, assim, esse ano de 2020 foi um ano, né, como para todo mundo, né, no mundo inteiro, né, bastante difícil, muitas mudanças, né, um tempo de parar, de repensar, de buscar como fazer, e foi um tempo assim de solidariedade junto mesmo às famílias, né, porque as crianças, as escolas todas fecharam, né, os projetos, aí foi feito todo o atendimento online, né, a gente até fez campanha de doação de celulares, né, para as crianças que não tinham condições de poder ter um acompanhamento, né, porque não tinham celular. Então foi uma época bastante difícil. Eu lembro da campanha do celular, que as crianças não tinham como assistir às aulas online, né? E também a cesta básica, que não foram, muitas crianças ficaram sem alimentação. Vocês fizeram uma campanha muito bonita. Durante esse período todo, eles mantiveram alimento dessas famílias que não tinham como. E também a gente conta com a ajuda, né, aqui isso já há mais de 7 anos, né, da Casa da Família Espírita. Então, essa entidade, né, elas doam mensalmente, já faz 7 anos, né, 70 cestas básicas. E na pandemia, né, elas continuaram. Então, assim, essa junção fez com que a gente pudesse realmente dar um suporte para as famílias, né? Bonita essa questão alimentar, né? Essa união dessas 2 correntes religiosas, sim, né? Sim. Muito bonita essa parceria. Parabéns, não? Você falou como foi retomar as atividades após este período triste da vida de todos nós. E aqui, principalmente, em relação ao Instituto. Como foi retornar? Que agora que vocês estão retornando, né? A gente retornou em maio de 2021, né? Efetivamente, assim, porque desde março de 2020 até maio de 2021, todas as atividades foram híbridas, né? Com as crianças,
tinha atendimento, vamos dizer, presencial para a entrega dos alimentos, né, para a retirada de material que a Secretaria de Educação mandava, né, para as crianças. Então, os funcionários se revezavam e, seguindo todos os protocolos, tinha esse atendimento. Aqui na sede, né, onde a gente fica, daí a gente ia buscar os funcionários de carro para não precisar pegar ônibus, né, então, porque era um número reduzido de pessoas na administração. Mas aí, quando foi em maio de 2021, né, houve uma determinação da Secretaria Municipal de Educação de adequação de todos os prédios escolares, né, com todos os cumprimentos dos protocolos, né, com álcool gel, toda a parte de acervo de brinquedos, de livros, tinha que ser colocado em caixas para esterilizar, tudo. Então, toda essa parte da merenda, como que tinha que se comportar com os pratos, com servir as crianças. Então, em maio de 2021, todas as escolas subvencionadas, as creches, foram vistoriadas por um comitê da prefeitura que avaliou, né, as condições, se estava de acordo, se cumpria todos os protocolos, e aí se montou turmas também variadas, horários diferenciados de entrada, de saída, e aí paulatinamente também tinha todo o acompanhamento, se a criança tinha, né, algum sintoma, se a família tinha, aí tinha que afastar, aquela turma tinha que ficar, né, remota por aqueles dias que determinava a lei, né, de sanitária. Então a gente foi voltando aos poucos, né? Agora em 2022, praticamente plenamente. O serviço de convivência, porque nós atendemos também na área da assistência, crianças e adolescentes de 6 a 7 anos, que ficam meio período na escola e no outro período no contraturno escolar, né? Esse tipo de atendimento voltou em outubro de 2021. Então, as escolas voltaram primeiro do que a assistência social, né? Qual seria o fato? Eu vou fazer já 2 perguntas, né, juntas. O fato mais marcante para você, até hoje, de todos os trabalhos do Instituto, e o que vocês esperam para o ano de 2023? Eu acho que o fato mais marcante era, assim, a força do padre, né? Do fundador. A Lúcia que está aqui, né? Ela trabalhou no Instituto, né? A gente se conheceu, porque ela já atuava em comunidades, né, de vulnerabilidade, e quis o destino que no ano 2000 a gente se encontrasse, foi até num ônibus, né? Indo para um congresso de inclusão. E aí a gente batendo papo, e aí o Instituto naquela época também tinha um abrigo, né, de crianças e adolescentes, hoje não tem mais. O padre atendeu durante 20 anos, né, crianças que ficaram abrigadas, né, no Instituto, e a Lúcia veio, né, a convite, quando a gente se conheceu, ela compôs a equipe, né, técnica, como psicóloga, né, tanto a nossa casa de acolhimento das crianças, o abrigo, né, que é o nome antigo que a gente fala, e também das escolas, né? Então a gente teve a oportunidade de se conhecer e ela fez um excelente trabalho, e muitas das coisas, então a gente está falando do fato marcante, eu acho que também ela pode falar isso, é a figura do padre Atílio. Por isso que a gente acha bastante importante firmar, né, depois que ele morreu, no legado que ele deixou, porque a maioria das pessoas que conheceram, ele era uma pessoa bastante enérgica, né? Bastante rígida, porém ele tinha um olhar missionário e empreendedor muito grande. Então, assim, o que marcava é assim, que ele via um problema e ele ia atrás de resolver aquilo, de apresentar soluções. E com isso, com essa atitude dele, ele mobilizava muitas pessoas. E como ele esteve muito tempo na catedral, que era o centro, né, aqui da diocese,
Então ele teve a oportunidade de ter contato com autoridades, com pessoas, né, empresários, etc. E ele deixou a marca dele e sensibilizou. Então um fato bastante marcante é que ele enfrentou muitas adversidades até por conta de abrir esse abrigo, né? Porque aquela situação das crianças ao redor da catedral, ao longo dos anos, depois em 1993, 5 anos depois do que ele começa a primeira infância no Butujuru, havia se agravado bastante, e ele, naquela casa que a Anden começou, que era da diocese, ele funda esse abrigo, começa a pegar, né, essas crianças que ficavam na rua. Só que naquela época a situação era tão difícil, em 1992, né, a gente se pegar relatos, aí você vê na catedral, né, na Sé em São Paulo, as crianças cheirando cola, e as crianças vinham todas para Mogi, porque era final de linha. E então, aí ele já pegou crianças realmente em situação de vício, né, cheirar cola, hoje nem tem mais isso, né, cola de sapateiro, esmalte, e as crianças roubavam os comércios ali local. Então ele teve uma pressão muito grande para fechar a casa da criança. Então o fato marcante é quando ele decide ficar com os menores e vai atrás do prefeito da cidade, né? E praticamente fala, olha, todo mundo está me pichando na rádio porque eu acolhi essas crianças que precisam de ajuda, né? Porém, eu não posso fazer mais do que eu faço. E aí ele sensibiliza o prefeito, que abre uma casa para os adolescentes. Então assim, e também depois vai abrir alguns equipamentos no bairro do Butujuru, né? Então assim, o fato marcante realmente é a pessoa do Padre Atílio, né? Realmente eu posso garantir que o fato marcante, no período que eu trabalhei no Instituto, que foi bastante tempo, né, Marisa? Sim. Foi os obstáculos que eles enfrentaram de todas as naturezas, né? De todas, econômicos, sociais e políticos, vários obstáculos. E o Padre Atílio manteve a postura firme, sempre em defesa da criança e do adolescente, da família, né? Em geral. Ele era um homem, assim, de estatura baixa, né? Mas bravinho, bem bravinho, italiano, né? Bravinho. Mas eu tive o prazer de conhecer ele, trabalhar com ele, com a equipe dele. E o outro fato marcante também que eu falo do Instituto são os voluntários do Instituto, e que mais para frente nós faremos um segundo vídeo sobre os projetos sociais do Instituto, e também nós iremos falar sobre os trabalhos das voluntárias do Instituto, que sem elas eram os braços e as pernas do Padre Atílio, né? Sim. Sem elas não era possível. Trabalho voluntário realizado aqui, fantástico foi, ainda é fantástico, é muito bom. Marina, vamos encerrar essa primeira parte, nós iremos gravar a segunda parte sobre o Instituto, senão vai ficar muito longo. Qual a mensagem que você diria aos voluntários que contribuíram na construção e no desenvolvimento, que teve 2 etapas, né? Então, de uma maneira geral, que mensagem você diria a esses voluntários e aos novos que estão por chegar? Eu acho assim que todo mundo que entra, né, para fazer um trabalho social, né, seja com criança, com adolescente, qual causa, seja o idoso, né, causa animal, causa ambiental, né, quando a pessoa começa, se ela realmente tem o dom, ela nunca mais larga, apesar de todos, né, desafios, as tempestades, as adversidades, né? Então, assim, seria só de agradecimento, né? Agradecimento por essas pessoas existirem, porque sem elas a gente não conseguiria, né, fazer o trabalho. É verdade. E este canal, Agradecer da Vida, que é dedicado a todas as pessoas que se encontram na terceira idade, está fazendo uma homenagem ao Padre Atílio e ao Instituto Maria Mãe Divino Amor, a Marina, que está aqui como representante de toda a equipe da terceira idade, né, Marina? Porque todos os voluntários hoje estão na terceira idade,
Muitos já passaram, já estão na quarta idade até. Verdade. E muitos, infelizmente, já partiram. Então, é um canal dedicado a todos eles. E este vídeo, esse canal, hoje, esse vídeo, ele é dedicado ao Instituto Maria Mãe Divina Boa. Se vocês puderem vir conhecer, participar como voluntário, eu tenho certeza que serão bem-vindos, não é, Maria? Sim. Porque a ajuda precisa, trabalho, temos muito. Eu voltei como voluntária novamente no Instituto, agora por meio deste canal, e também me coloquei à disposição para os trabalhos, projetos que estão por vir. E como voluntária também, e agora voluntária da terceira idade, né, na terceira idade. Quando eu comecei, eu era bem mais novinha. Né? Marília, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu que agradeço, né, você, tudo que você proporcionou para o Instituto, e que agora novamente aqui no canal está proporcionando. É verdade, gente, nós precisamos de ajuda. O canal, ele existe hoje, uma das metas do canal, deste canal, é de tentar conseguir verbas, monetização, né, para ajudar os trabalhos desenvolvidos no Instituto Maria Mãe Divina Amor. São 3 metas. Uma delas é essa. A segunda é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da terceira idade. E a outra fica para a próxima, que é uma surpresa ainda. Tá? Um grande abraço para vocês. Obrigado por assistirem até o final. E eu espero que vocês deem o seu like, comente, compartilhem, deem essa força ao canal. Não o canal, mas às obras do Instituto Maria Mãe Divina Amor. Um grande abraço. Abraço. Nos momentos subir, que é pra na descida esperar. Chegar no entardecer e vendo a lua brilhar. Velho é o novo prazer que faz o sol despertar. Envelhecer é nobre, envelhecer é futuro, envelhecer com saúde, envelhecer com